Começam hoje no Brasil as gravações de Terra Forte, como muitos já terão visto na internet. Esperemos que seja mais um grande momento para a ficção nacional, mais uma novela que seja muito exportada, como foi Cacau, que já bateu recordes de exportação. E muita gente me escreve sempre querendo saber como é que são os bastidores das novelas, como é que funciona este universo todo, que visto de fora parece muito charmoso. E hoje resolvi vir aqui falar de uma coisa que não é sobre o bastidor da novela propriamente dita em termos de produção, é sobre este bastidor do universo dos direitos de autor em Portugal, que é o que nos permite a nós, autores, podermos dedicar a 100% a esta atividade ou não, e que está seriamente ameaçada por causa de entidades que não estão a cumprir a função para a qual estão designadas, no caso até pelo Governo. E isto não deixa de ser mais curioso, e estou a falar da Sociedade Portuguesa de Autores, conhecida por SPA, não é? Para quem não é tão do mercado. E a SPA existe há 100 anos, nós temos visto ao longo deste ano diversas comemorações à volta desse centenário. Devia ser uma coisa de que todos os autores se deviam orgulhar. Vi alguns anúncios até engraçados com alguns humoristas famosos e tudo mais a anunciar as coisas incríveis que a SPA faz pela defesa do direito autoral em Portugal. E infelizmente eu tenho exatamente a experiência oposta, não só eu e quase todos os meus colegas que realmente trabalham muito em televisão, quase toda a gente que tem muitas horas de produção feitas. Estamos a falar de uma lista extensa entre autores e realizadores. Temos exatamente a experiência oposta e temos vivido uma situação perfeitamente abusiva em que a SPA usa o seu poder de dominância, porque é a única entidade que pode recolher para os autores uma certa categoria de direitos, que são os chamados direitos conexos. Já vos explico o que é que isso é, para vocês entenderem do que é que se trata. E basicamente nós não temos como defender os nossos direitos, porque eles não têm concorrência e basicamente eles estabelecem as regras que eles querem, fazem tudo da maneira que querem e nós supostamente temos que baixar a cabeça e dizer que está tudo bem, só que não está tudo bem. E reparem, nós somos pessoas que trabalham muitas horas por dia, toda a gente trabalha muitas horas por dia, toda a gente tem profissões difíceis. A nossa é exaustiva, porque quando nós estamos a escrever uma novela de 200 capítulos, ou 220, não é? Como é que é o caso, nós estamos a trabalhar durante mais de um ano sem parar, não há feriados, não há fins de semana, não há nada. Então tudo bem que somos compensados, mas trabalhamos exaustivamente. E portanto nós só estamos a pedir que esse esforço que nós temos nos seja recompensado. O que é que a SPA devia fazer por nós e não está a fazer? A SPA é uma entidade, é uma cooperativa na verdade, ou seja, uma entidade supostamente sem fins lucrativos, que devia estar aqui para gerir os interesses de todos os seus associados. Os associados e os autores em geral, mas vamos falar de associados, as pessoas que são membros da SPA. Então, nesse sentido, a SPA, que recolhe direitos, que vocês vão entender muito bem, que são os direitos, por exemplo, que eles cobram, quem tem pequenos cafés, quem tem restaurantes, toda a gente sabe que tem que pagar uma taxa à SPA, e essa taxa é para, no caso, ter uma televisão ligada, passo o que passar, os autores terem um retorno dessas coisas que estão a ser transmitidas, enquanto vocês estão, sei lá, numa cama de hospital a ver uma novela que está a passar, por exemplo, ou num hotel, ou seja onde for, ou num restaurante, e esses direitos são distribuídos equitativamente pelos autores, ou deveriam ser, e como, por exemplo, depois as televisões também pagam um valor extra à SPA, também para ser dividido pelos autores, tal como as companhias, as operadoras, tipo Vodafone, Mel e essas, porque ao mesmo tempo que é transmitida as transmissões, por exemplo, uma novela, vamos falar de novelas, uma novela transmitida nos canais abertos, é transmitida em simultâneo no cabo, e portanto aí também as operadoras têm que pagar à SPA por causa dessa exibição, para depois poderem pagar justamente aos autores direitos sobre isso, de exibição, são no fundo direitos de exibição. Se estamos a falar de direitos de exibição, isso significa que a SPA deveria estar a pagar apenas a projetos que foram exibidos.
Mas essa não é a realidade que nós temos em Portugal. Neste momento, a SPA tem um esquema organizado, não é agora, há muito tempo, e em que eles não pagam necessariamente os projetos que foram exibidos, eles pagam os projetos, eles pagavam inicialmente os projetos cujos contratos passavam diretamente pela SPA. Quando os projetos passam diretamente pela SPA, o que é que acontece? Eles automaticamente recebem uma taxa de 15%, sim, que é para um fundo social da SPA. Quem quiser ser cooperante da SPA tem que seguir esta regra, eu não tenho nada absolutamente contra isso, é totalmente legítimo que as pessoas queiram poder fazer parte dos órgãos sociais da SPA, participar de outra maneira no dia-a-dia daquela entidade, mas o que aconteceu, que foi, eu acho que a grande falácia que aqui se criou ao longo destes anos, foi que a SPA, durante anos, tentou convencer os autores que a única maneira que eles tinham de aceder a estes direitos de comunicação pública secundária, que nós chamamos de retransmissão por cabo, eram através destes contratos feitos pela SPA, onde ficavam com 15% logo do que era o nosso pagamento inicial à cabeça, e depois então nós poderíamos aceder a estes direitos de comunicação, que são essas taxas que eles recolhem em todo o lado. E quem tem pequenos negócios sabe que eles têm agentes em todo o lado e que são muito eficazes na cobrança dos direitos. Ora, o mesmo não acontece no que diz respeito ao pagamento dos direitos aos autores. Aí é ao contrário, aí parecemos nós, cobradores do FRAC, atrás deles, a exigir prestação de contas, alguma transparência, a tentar perceber o que é que nos pagaram sobre o quê e de quê e porquê, e é um buraco negro, o resumo é um buraco negro. De tal maneira é um buraco negro que eu própria entrei com um processo em tribunal contra eles, agora, para exigir essa abertura de contas, para que haja alguma transparência. Isto depois de anos com advogados em cima deles, para tentar ter alguma transparência. Eu fui a primeira pessoa, acho eu que fui a primeira, que conseguiu mostrar-lhes por A mais B, depois de consultar vários advogados especialistas em direitos de autor, que nós não tínhamos que fazer passar os contratos por eles para os contratos nos serem pagos, porque era um direito que era independente disso. Eu podia dar-lhes a gestão apenas desse tipo de direitos, desses direitos conexos, desses direitos de exibição. Só que à medida que eu me fui aprofundando naquilo, percebi que estava tudo mal feito justamente por causa disso, porque a SPA chega a pagar a projetos que nem sequer foram produzidos ainda, só porque os contratos passaram por eles, e eles ficaram com 15%, então estão a dar a essas pessoas o pagamento de direitos que eles não deviam receber. Há pessoas que fazem projetos que se passam só no streaming, por exemplo, e que vão receber dinheiro também deste direito, que é só para quem foi exibido, por exemplo, em canal aberto para o streaming. Depois haverá uma outra taxa, que ainda, um outro direito para receber, que ainda não há, mas eles não têm que concorrer, por exemplo, nisto também. E na SPA, basicamente, esta balda, não é? Esta zona, em que pagam tudo as pessoas que fazem o contrato da maneira deles, e eu disse-lhes, não, consultei vários advogados, eu não tenho que deixar aqui estes 15%, eu posso receber simplesmente estes direitos, e eu pago uma comissão de 20% sobre estes direitos, que é só a taxa máxima autorizada por lei para a cobrança destes direitos, porque eles podem cobrar essa taxa, mas estão a cobrar a taxa máxima. Mas o que é que eles oferecem em contrapartida? Muito pouco, porque não respondem a e-mails durante meses. Ainda este mês eu recebi um direito, estou há 2 meses, na verdade, a tentar saber a que é que dizia respeito uns juros compensatórios de qualquer coisa que eu recebi, projetos é que dizem respeito, porque é que aquilo vem, ninguém me responde, já mandei vários e-mails, mas isto sou eu e são os meus colegas quase todos, as pessoas não conseguem respostas. Neste momento está toda a gente descontente, está toda a gente com advogados a falar com a SPA, e ao mesmo tempo que isto acontece, a SPA tinha dito que ia fazer uma alteração na forma de distribuição desses direitos, e eu, pessoalmente, porque eu tento sempre acreditar na boa-fé do ser humano, acreditei que talvez fosse possível eles finalmente aderirem ao sistema que devia ser certo. E eu pensei que eles iam simplesmente comunicar aos autores que iam pagar apenas sobre obras já exibidas, que é o que tem que ser. E porquanto eles pagam só sobre obras exibidas, não há dúvida sobre quem é que tem que receber esses valores. Mas não, eles comunicaram antes de ontem aos autores, a alguns autores, não a todos sequer, a alguns autores que iam voltar ao modelo antigo. Ou seja, agora, tipo assim, isto é assim ou é assim.
porque nós pedimos um parecer e o parecer não é vinculativo, um parecer que eles nem sequer mostraram, dizem só que existe, não partilharam com ninguém, a dizer, não, nós agora temos um parecer novo que diz que nós podemos fazer assim, então nós vamos voltar a fazer como nós fazíamos. E, portanto, tudo o que tem sido discutido, todas as exceções que foram abertas, e deixaram de existir porque eles basicamente, em vez de dizerem, nós compramos aquele sistema de gestão que as outras entidades que já pagam estes direitos têm, porque não são só os autores que recebem isto, atores também recebem, produtores também recebem estes direitos de gestão coletiva, só que eles têm entidades diferentes para receber. E o que é que acontece nessas entidades, para vocês terem comparativo? Não só eles têm os sistemas de gestão que são automáticos, aquilo é trigo limpo, farinha ampara, em bom português, que aparece uma lista eles sabem exatamente quem foi exibido, não é como se fosse uma grade de televisão, uma programação de televisão, nós sabemos quem foi exibido naquele ano, naquele semestre, quantas horas de exibição teve, quais foram as audiências, em que horários esteve, e aquilo automaticamente faz um cálculo, não é? E dá automaticamente o valor que tem que ser pago por projeto. Depois os autores têm ou não 3 anos para cobrar esse direito e essas entidades têm que fazer um esforço, têm que fazer o melhor esforço, e isso está previsto para a SPA também, de encontrarem esses autores. A SPA não faz nada, a SPA fica sentada, tem 2 edifícios inteiros cheios de gente e a SPA não faz nada para encontrar autores. E eu vou-vos dar até o caso caricato. Houve um ano em que eu fiz Ouro Verde, vocês conhecem Ouro Verde. Ouro Verde ganhou vários prémios, um deles foi o prémio de melhor ficção do ano da SPA. Eu era muito ingênua naquela altura, estava a começar, não percebia nada destes direitos. Não havia como a SPA dizer que não sabia que Ouro Verde existia, certo? Certo, ganhei o prémio, fui ao palco receber o prémio e acham que alguém da SPA algum dia me procurou porque eu tinha direitos para receber de Ouro Verde? Não. A mim ninguém procurou. Mas colaboradores meus tinham feito os contratos através da SPA, tinham deixado lá os 15%, eram colaboradores, não eram os autores titulares da obra, não eram os cabeças da obra, e eles tinham sido pagos e eu nada, não é? Isto é um mundo maravilhoso da SPA, justíssimo, que estimula imenso o trabalho dos autores, que nos ajuda a viver disto, que nos ajuda a ser independentes. Então, eu realmente fiquei decepcionada, triste, digamos assim, porque eu realmente tive esperança que eles tivessem entendido que não iam poder continuar a manter esta atitude com os autores, que não podiam continuar a tratar-nos assim, que nós merecemos respeito. O dinheiro que a SPA recolhe não é deles, é um dinheiro dos autores. Ele tem que ser distribuído a quem é devido, não tem que ser distribuído de acordo com as regras que eles entendem, porque ainda por cima, da maneira que está feito, é muito sujeito a fraude. Por exemplo, eu tenho uma empresa, os meus colaboradores faziam os contratos através da minha empresa. Os meus colaboradores mandavam o contrato para a SPA. A SPA não verificava comigo nunca se havia um contrato principal com um canal de televisão que garantisse que aquilo ia ser produzido e exibido. Olha, vejam que fácil que seria nós andarmos a fraudar o sistema. Eu estou tranquila, eu só entreguei na SPA contratos de obras que foram produzidas e exibidas, portanto eu estou completamente tranquila a falar sobre isto. Mas imaginem a possibilidade de fraude que isto abre. Não estou a dizer que aconteceu, estou a dizer que é muito fácil fraudar o sistema da SPA da maneira que ele está feito. Então, é muito triste nós vermos o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a apadrinhar todas as atividades da SPA, toda a gente a dar palmadinhas nas costas da SPA. Ai, 100 anos da SPA, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, se não fosse a SPA, o que era dos nossos autores, e eles defendem tão bem os direitos dos nossos autores, quando todo o setor audiovisual, e falo de autores e realizadores, e estou a falar do grosso do audiovisual, do que representa o grande grosso do audiovisual, e eu posso dizer isto com toda a vontade, porque eu tenho uma lista de gente que está indignada com isto, e tem muitos também que estão com advogados, com processos também a entrar contra a SPA. Não sou só eu. Eu fui quem começou isto, e eu não só comecei isto, como eu partilhei com todos os meus colegas todas as descobertas que eu fui fazendo sobre as irregularidades que acontecem na SPA. Então agora acho que é tempo de partilhar isto com o público também. Faço um apelo aos meus colegas autores, atores, toda a gente que é do meio artístico, aos meus colegas jornalistas, que nos ajudem a fazer passar isto. Eu apresentei uma queixa ontem na Autoridade da Concorrência a dar conta do que acontece na SPA. Fiz também uma denúncia no IGAC, que é a entidade que supervisiona as atividades da SPA,
e fiz também, enderecei também a mesma carta para a Ministra da Cultura. Tem colegas meus que já tinham enviado uma carta para o Presidente da República, que não tem um fórum, digamos, para regular sobre isto, mas eu entendo porque é que o fizeram, porque nós vimos o Marcelo Rebelo de Sousa, com todo respeito, ele não saberá das atividades irregulares que acontecem na SPA, a dar palmadinhas nas costas, a SPA é linda, a SPA é não sei o quê. Acontece que nós, até ao momento, não temos alternativa. Então nós estamos reféns de uma entidade que tem uma atitude abusiva, de posição dominante, em que nos diz ou é assim ou não é, ou não tem direito. E depois andam a dar dinheiro que é de uns a outros que não têm, nem deviam estar a receber. E isto é absolutamente frustrante, porque uma pessoa, para poder viver de escrita em Portugal, precisa trabalhar muitas horas, precisa de ter um trabalho que é tipo trabalho escravo, basicamente é quase um trabalho escravo, com todo respeito, com toda a gente que nos contrata, que ficamos muito felizes por estar a trabalhar, queremos muito fazer isto. Eu pessoalmente, eu gosto de escrever novela, acho que é um género que nos permite explorar mil coisas nas histórias. A única coisa que eu lamento é sempre os curtos prazos de produção, mas isso é o que é e nós temos que nos adaptar, e conseguimos ou não conseguimos. Mas é um esforço enorme para nós conseguirmos entregar as coisas a tempo, para acompanhar a produção e tudo mais. Todos, não só eu, todos os setores enfrentam essas dificuldades para nós nos oferecermos estes produtos que vocês gostam tanto de ver. E, portanto, nós só pedimos uma remuneração justa e, sobretudo, só queremos que haja transparência nas contas, que nós podemos saber quanto dinheiro é que eles recolheram de quem é que está a receber, porquê. Então, nós só queremos nós queremos que toda a gente tem direito a receber, receba, mas que só receba esse. Nós queremos ter a certeza que não há casos como estes que nós conhecemos, obras que nem sequer foram produzidas, que estão a receber dinheiro que não devia ser delas. E a SPA, em vez de avançar nessa lógica, em vez de dizer compramos o sistema digital como os outros têm, que nos permite saber isso tudo sem dúvidas nenhumas, e que nos permite apresentar esses números com toda a transparência, que é o que eu estou a pedir em tribunal, é a abertura de contas para conseguirmos perceber o que é que eles pagaram a quem e, portanto, de que maneira é que eu estou a ser lesada, porque eu estou a ser lesada, não tenho a menor dúvida sobre isso. Portanto, em vez de a SPA, 100 anos, com 100 anos de atividade, em vez de avançarem para a transparência, escolhem o caminho da opacidade. É impossível nós não acharmos que há algo estranho a acontecer ali. Porque é que o mundo todo está a seguir uma cartilha em que a transparência é necessária, porque a transparência evita fraude, evita corrupção, evita esquemas estranhos, evita cartel, evita, não é, esquemas até mafiosos. Porque é que a SPA faz exatamente o contrário? Quem é que está realmente a ganhar dinheiro nisto? Eu gostava de saber, porque quando nós tivermos acesso a essa lista, nós vamos perceber quem é que tem estado a ganhar muito dinheiro estes anos. Provavelmente são as mesmas pessoas que não estão a querer que isto mude e que combatem os autores que tentam apenas que se cumpra a lei geral. Porque reparem, nada disto que eu vos disse, eu inventei. A lei geral diz que tem que ser assim, diz que a informação tem que ser pública, tem que ser partilhada, que os projetos têm que ser pagos por projeto. Isso deve estar numa lista disponível online para os autores, inclusive poderem entrar lá e perceber se tem alguma coisa para receber. Toda a gente saberia quanto é que cada projeto tem a receber, e isso é muito fácil ver, porque nós estamos no ar, nós temos X horas de exibição. Eu sei que este vídeo é longo, mas este vídeo é necessário. Partilhem, façam chegar, estou disponível para esclarecimentos de quem quiser, de jornalistas, do que for, porque eu acho que isto é um tema que tem que sair do armário. Já é hora de estar toda a gente a dar palmadinhas nas costas da SPA e dizer que eles são ótimos e que defendem imensos os direitos autorais, quando o que eles fazem é exatamente o contrário. Eu não vou usar a expressão, uma expressão mais forte, mas que há uma subtração, porque só porque não há transparência, só porque não respondem, só porque não são colaborativos connosco, já mostra que qualquer coisa estranha ali está a acontecer. Então há ali um buraco negro e nós só queremos dar uma certa luz, trazer luz ao buraco negro que ali está. Não podem ter 2 edifícios cheios de pessoas a trabalhar e depois não responder aos autores.
não darem satisfações, não apresentarem contas e estarem a tentar voltar a um sistema arcaico. São 100 anos de SPA, 100 anos, não são 100 dias, são 100 anos, não é aceitável. Então, por favor, ajudem-me a passar esta mensagem, porque ela é importante para a defesa dos autores nacionais, para a ficção que vocês gostam de ver em casa, porque é disso que nós vivemos e nós precisamos que isto seja claro, transparente e precisamos que as contas sejam abertas e claras e precisamos que a SPA seja fiscalizada por todas as entidades que eu referi, fiscalizada talvez pela Polícia Judiciária também. A SPA tem que ser fiscalizada porque se forem fiscalizados e disserem todos que afinal ali não há nenhum esquema fraudulento, nós pelo menos vamos todos ficar descansados e dizer assim, ok, não há nenhum esquema fraudulento, sonhamos com isto, é só uma coisa da nossa cabeça. Mas eles têm que ser fiscalizados. Como toda a gente é fiscalizada, todo o contribuinte é fiscalizado, sujeito à apresentação, à investigação de contas por parte do fisco. Porque é que se cada cidadão, individualmente, cada pequena empresa está sujeita a essa avaliação, a essa análise, porque é que a SPA não está? Porque é que a SPA está acima disso tudo, parece estar acima da lei? Porque é que é tão protegida? Será que é por isso que todas as entidades foram lá no aniversário, porque eles estão protegidos, sentem as costas quentes e acham que fazem só o que querem? Não pode ser. Eles representam os autores é que são donos do dinheiro, não é a SPA que é dona do dinheiro.